Eu creio que essa semente que eu vou hoje plantar no teu coração vai ser uma semente boa. Amém? Quantos querem digam amém? Glória a Deus. O Senhor me chamou para ensinar, então já que o Senhor me chamou para ensinar, eu quero mais uma vez ensinar. Eu quero que tudo vá bem na sua vida. Eu quero poder perguntar para você, e daí, como é que está? Você assim, pastor, está bom demais. Deus está me abençoando muito, pastor. Tem luta, irmão? Tem, mas Deus está me abençoando muito, pastor. Tem dificuldade, irmão? Tem, pastor, mas Deus está me abençoando muito. A bênção de Deus na minha vida é maior do que as lutas, é maior do que as dificuldades, é maior do que os problemas. Essa é a vida do verdadeiro cristão, amém, irmãos? Essa é a vida do verdadeiro cristão, que vence as suas lutas, que vence as suas dificuldades, que levanta de manhã declarando palavras de bênção, que sai pela rua caminhando declarando palavras de bênção, ainda que o vento seja contrário. Amém? Sabe por que na tempestade Jesus não saiu do barco? Porque fora do barco estava pior. Então é melhor ficar dentro do barco com a tempestade e com Jesus junto, amém? Então a gente fica dentro do barco, caminha pela fé, olha pela fé, e Deus sempre vai nos dando graça e nos abençoando. 2 Reis capítulo 6 conta a história do profeta Eliseu. E essa história eu quero tirar 5 lições para a nossa vida. 5 remas. A palavra rema quer dizer revelação, quer dizer algo novo, algo que pode mudar a minha vida, que pode mudar a minha história. Talvez aquilo que você vai ouvir de mim hoje aqui mude alguma coisa em relação ao que você vê em algumas áreas da sua vida. É por isso que você vê a igreja, por isso que tem o pastor na igreja. A função do pastor na igreja é preparar os santos para subir para o céu. Então eu quero preparar você para você poder manusear as armas que Deus te dá dentro da palavra de Deus, e você ser um cristão forte, um cristão valente, que vence as lutas, que não desiste da sua caminhada com Jesus. Ao contrário, a cada dia, a cada domingo que você vem na igreja, na terça-feira que você vem à igreja, na quinta-feira, na sexta-feira que você vai à célula, você cresce mais, aprende mais, se fortalece mais, se torna um cristão melhor, mais bem preparado. Amém? Quantos querem ser assim? Digam amém. Glória a Deus. Quem estão caminhando para ser assim, diga glória a Deus. Você está caminhando para isso, caminhando com a gente, com essa família linda, CFI, você vai caminhar para isso. Caminhando com Jesus, você vai caminhar para isso. E lá em 2 Reis, capítulo 6, diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar aonde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Amém? Quantos já conheciam essa história do profeta Eliseu? Quem já conhecia? Levanta a mão. Quem não conhecia? Nunca tinha lido sobre isso? Levanta a mão. Quem não conhecia? Quem aqui nunca sabia que Eliseu, que era um profeta tremendo, claro, com o poder de Deus na sua vida, fez um ferro flutuar? Quem não sabia? Tem gente que nunca tinha ouvido essa história. Mas hoje você vai aprender alguma coisa. Aliás, você vai aprender 5 coisas, 5 lições, 5 remas,
que Deus nos ensina através desta palavra. Amém? Está disposto a aprender? Quantos estão dispostos a aprender? Diga, eu vou aprender. Glória a Deus. Eu estava falando sobre dificuldades. Não tem a ver, querido, com aquilo que eu vou trazer nesta noite, mas o Espírito Santo está me pedindo para falar, então eu vou falar. Essa semana eu estava lembrando de Josué capítulo 1. E nós estamos lendo a Bíblia. Temos um projeto de lermos a Bíblia em um ano. E eu estava lendo a Bíblia e lendo outros textos da Bíblia. E eu lembrei quando Deus disse para Josué que ele meditasse na palavra dele dia e noite, e que ele não se desviasse daquela palavra. Lembram? Josué capítulo 1, o Senhor disse: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Fala para o teu irmão aí, seja forte e corajoso. Fala para ele, olha assim para Deus, Deus não gosta de covarde. Não que eu esteja falando que você seja, né? Já fala para ele assim. Amém? Mas o que Deus disse para ele? Seja forte e corajoso. Você só fala isso para alguém que está passando um momento, um processo difícil na sua vida. Então o que a gente entende é que Josué estava passando por um princípio depressivo. Estava passando um momento difícil. Moisés morreu, e ele ficou lá com aquele povo, e ele não sabia muito bem o que ia acontecer. Mas o que me chama a atenção é quando Deus diz assim para ele: medita nesta palavra dia e noite. E eu quero falar para você hoje sobre essa palavra meditar. Tem muita gente que acha que meditar é abrir a Bíblia e com seu pensamento ir lendo os textos bíblicos. E eu quero dizer isso para você porque hoje, a partir de hoje, a tua leitura bíblica vai ser assim. Amém? Você abre a Bíblia e começa a ler o texto, e mentalmente você começa a ler. E aí você diz assim para alguém: eu estava meditando num versículo bíblico. Então eu descobri isso não é meditar. A palavra meditar no original hebraico quer dizer assim, sussurrar baixinho. Então quando Deus disse para Josué: medita nesta palavra dia e noite, Deus estava dizendo para ele assim: repita o que eu disse a Moisés, dia e noite. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que Deus disse para Josué: Josué, eu estou vendo que o teu momento é difícil. Então para a tua fé, Josué, ser aquecida, ser expandida, e você começar a ter uma outra visão, e não deixar se contaminar pela dúvida, comece a repetir as minhas promessas. Sabe o que é o justo viver da fé? É no momento difícil da tua vida, você começar a repetir as promessas de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e você vai ouvir, e aquilo que você disser, você vai tomar como algo certo para a tua vida, e ele vai entrar no teu coração, e você vai começar a viver a palavra de Deus. Por isso quando a Bíblia diz assim: o meu justo viverá da fé, porque todo justo que vive da fé, vive da palavra de Deus. Amém? Quando você estiver passando um momento difícil na tua vida, sabe o que você faz? Começa a declarar as promessas de Deus. Começa a declarar com a tua boca a palavra de Deus. E você vai começar a ouvir esta palavra, e ela vai fazer parte da sua vida. Foi isso que Josué fez. Quando nós lemos aqui o livro de 2 Reis, ele conta essa história. Ele fala de um homem que a gente já conhece a história dele, o profeta Eliseu. Eliseu, um profeta, um dos maiores profetas de Israel. A imagem de Eliseu
como um profeta, por si só, já atraía muitas pessoas para perto dele. As pessoas queriam ficar perto de Eliseu. Eu já disse aqui, Eliseu, no seu traço psicológico, Eliseu não era um cara fácil de se viver. Assim como Elias também não era. Mas as pessoas queriam ficar perto de Eliseu porque sabiam da presença de Deus na vida dele. Então a todo momento, diz a Bíblia, homens, discípulos, queriam ser discipulados por Eliseu, ser um profeta também. E a gente leu a história aqui de que Eliseu tinha uma escola de profetas, e o lugar ficou pequeno, e eles tinham que aumentar o lugar, e aconteceu então do machado de um deles que estava cortando a árvore, cair na água, e de uma maneira sobrenatural, o que aconteceu? Eliseu joga um galho na água, e o ferro, alguém já viu o ferro flutuar aqui? Eu nunca vi. Mas eu entendo que Deus, Ele não fez só o ferro flutuar. Queridos, pela minha fé, desculpe, talvez a tua fé não entenda assim, mas a minha fé, eu acredito que Deus mudou a matéria do ferro, e o ferro flutuou, porque ferro não flutua. Eu acredito que Deus fez algo maior, porque Deus pode fazer. Qual é a dificuldade de Deus transformar aquele ferro em um material que flutua? Nenhuma. Deus transformou, Jesus transformou água em vinho. O nosso Deus fez sair água da rocha. Não tinha rio, não tinha nada. Deus fez verter a água da rocha. Quantas vezes o nosso Deus fez milagres assim? E eu acredito que Deus fez isso. E dessa lição nós aprendemos 5 coisas. Primeiro que você aprende dessa lição, primeiro remo, que você precisa aprender dessa história aqui que nós lemos. A sua imagem é muito importante. Quando você olha para o espelho, você vê uma imagem. Essa imagem não é realmente quem você é. Sabe qual é a tua imagem? É o que as outras pessoas veem em você. A tua imagem não é o que você vê no espelho. A tua imagem é o que as pessoas olham para você e veem. Por isso o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eliseu podia ser um cara chato, Eliseu podia ser um cara insuportável, mas todo mundo queria ficar com ele. Sabe o que as pessoas diziam de Eliseu? Quando Eliseu morreu, o rei disse assim: mestre, meu pai, tu és como os carros e os cavalos de Israel. O rei disse assim: meu pai, diz para Eliseu, você é tão importante quanto tudo que existe em Israel. A imagem que as pessoas tinham de Eliseu é que Eliseu era um homem de Deus. Sabe o que a Bíblia diz de mim e de você? Quando as pessoas olham para mim e para você, elas não têm que me ver, elas têm que ver o Jesus que está na sua vida. Porque quando as pessoas olham o Deus, o Jesus que está na nossa vida, todos os nossos defeitos, todas as nossas dificuldades, todas as nossas fraquezas, elas são colocadas de lado e a presença de Jesus é maior. Amém? Quando alguém olhar para a tua vida e ver Jesus, ela vai se aproximar de você por causa do Jesus que está na sua vida. Você precisa ser a imagem e semelhança de Deus. No Gênesis, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você pode até pensar que não, mas quando Jesus entra na sua vida, você nasce de novo, e você passa a ser muito parecido com Jesus. Se nós pudéssemos fazer um DNA espiritual de cada um de nós aqui, ia aparecer o DNA de Jesus na nossa vida. Amém?
O DNA de Jesus está em nós, porque o Espírito Santo está em nós. O que nós aprendemos aqui nessa lição é que a imagem, o que as pessoas veem em nós, é muito importante. Por isso o diabo, a primeira coisa que ele tenta fazer é destruir a nossa imagem diante das outras pessoas. Porque o diabo quer levar as pessoas para o vício? Porque o inimigo quer levar as pessoas para a prostituição? Porque o diabo veio matar, roubar e destruir, quer destruir os lares? Porque ele quer marcar as pessoas como fracassados, como derrotados, como pessoas que não deram certo, como pessoas que não têm sucesso. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, queridos, você é um sucesso em pessoa, porque é o que a Bíblia fala. Amém? No mês de março agora eu vou fazer uma conferência, 5 reuniões, todos os domingos, sobre o mês de março, mês do sucesso. Cada domingo eu vou falar sobre sucesso, sobre uma marca do sucesso na tua vida, porque a palavra de Deus nunca nos trata como derrotados, a palavra de Deus nunca nos trata como fracassados. Ao contrário, Deus sempre nos chama e nos trata de pessoas de sucesso. O diabo quer marcar a tua vida como um derrotado, como alguém que não deu certo, como alguém que nunca vai dar certo, como alguém que abandonou isso, aquilo. Não. Jesus quer mudar essa história, Jesus quer mudar essa vida, Jesus quer mudar essa imagem. Ele quer colocar você como uma imagem de sucesso. Amém? Segundo rema que você aprende com essa história de Eliseu. Diz assim que Eliseu falou para eles: vão, e um dos que estavam lá disse assim: venha com a gente. E ele disse: tá bom, vou com vocês. Sabe de uma coisa? A gente nunca deve desperdiçar o nosso tempo com coisas que não nos aproximam de Deus. Quando Eliseu disse assim: eu vou com vocês, Eliseu não estava indo por ir, Eliseu tinha um propósito. Sabe o que acontece quando alguém diz assim para mim: pastor, vamos sair junto? Vamos. Sabe o que eu faço? Eu falo sobre algumas coisas, mas eu também falo muito de Deus. Eu pergunto assim: como é que está a tua vida com Deus? Ah, pastor, minha vida, pastor, eu estou precisando de ajuda. Eu vou te ajudar. Eu falo assim, muitas vezes: Deus quer te dar sucesso. Sábado de manhã, o André me ligou: pastor, eu estou aqui na cidade. Passa aqui meia hora, já me arrumo rapidinho, que o homem se arruma rapidinho, né? Quantos homens aqui se arrumam rapidinho? Levanta a mão. Só eu e mais 3. Nós estamos vivendo tempos estranhos. Amém, irmãos? Se arrumem mesmo. Ele passa rapidinho, passei. Fui sair com ele a manhã inteira. Pergunta para ele, de vez em quando pergunta: e daí, como é que está aquele? Não, pastor, não, mas Deus vai dar vitória. Deus vai abençoar. Sabe por quê, irmãos? Porque a minha vida tem um propósito nessa terra. A tua vida tem um propósito nessa terra. Às vezes nós sentamos e ficamos conversando sobre coisas que não são do reino, jogando conversa fora, coisas muitas vezes que não edificam, que não tratam o nosso coração. Sabe, às vezes a gente é egoísta, a gente quer conversar só sobre aquilo que a gente quer conversar. E às vezes o Espírito Santo quer te usar para abençoar alguém, uma pessoa, para plantar uma semente de bênção. Quando alguém nos convida, eu e a pastora, para jantar, para almoçar, nós vamos na casa de alguém, sabe o que a gente faz? A gente ora, a gente abençoa, a gente fala sobre os planos, sobre os projetos, a gente fala sobre outras coisas também, a gente dá risada, a gente toma chimarrão, toma tererê. Tem um pessoal aqui que não sei se está acostumado a tomar tererê, né? A gente tem muita gente de fora. O André veio lá de Fortaleza, não sabe nem o que era tererê, aprendeu aqui, né? O Wagner e a Thalita vieram lá do Santarém, não sabe o que é chimarrão, vai aprender também.
A gente tem gente de tudo que é lugar aqui, tem uns, né, os jovens aqui, os irmãos lá também. Já tomam tererê, os irmãos aqui? Tomam tererê, chimarrão. Também lá já tomam tererê, chimarrão. Tem que acostumar, né? Não tem jeito não. Tá calor, tem que tomar água. Tá frio, tem que tomar água, não tem jeito. Mas aí a gente toma um tererê, um chimarrão, começa a conversar sobre outras coisas, que isso é tão bom, Deus nos usa. Sabe, o profeta Eliseu, queridos, ele nunca jogava conversa fora. Você vê na Bíblia Jesus jogando conversa fora? Jesus sentava e ele começava a ensinar. A Bíblia diz que ele disse: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou lá para a tua casa. Eu quero comer, eu quero dormir, e eu não quero mais nada, só quero descansar. Foi isso que a Bíblia ensina? A Bíblia diz que lá na casa de Zaqueu, Jesus começou a falar do amor do Pai e do projeto de Deus na vida de Zaqueu. E Zaqueu entendeu o projeto e disse: Senhor, então se eu enganei alguém hoje, eu devolvo para aqueles que eu enganei. Sabe o que aconteceu? O coração de Zaqueu foi mudado. Jesus, ele estava sempre no meio dos pecadores, é verdade, mas Jesus estava semeando a palavra, estava falando do amor de Deus. Não desperdice o teu tempo, porque a Bíblia diz que aqui nós somos como a erva do campo. Hoje ela está florida, mas amanhã ela seca. Que a Bíblia está dizendo que o nosso tempo é curto. Deus tem um projeto com a minha vida e com a sua vida, e o tempo é curto, irmãos. Escuta o que eu estou dizendo. Ontem ainda tinha 10 anos, hoje eu estou com 46. O tempo passa. Você lembra o dia que você tinha 15? Você lembra o dia que você tinha 10 anos? Passou o tempo, não passou não? E passou rapidinho. E hoje você sente e fala assim: ai, se eu tivesse 15 anos, eu teria feito isso e aquilo. Mas por que não fez quando tinha? O tempo passou, porque você achou que o tempo nunca ia passar, mas o tempo passou. A Bíblia diz que o nosso tempo aqui está contado, e que Deus quer usar você por um projeto. Então deixa Deus te usar, amém? Não desperdiça o teu tempo. Terceira coisa que você aprende aqui com Eliseu, diz a Bíblia que quando eles chegaram lá na beira do Rio Jordão, eles começaram a trabalhar. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Trabalhe. Tudo que você tem que fazer, trabalhe. E trabalhe sem preguiça. Trabalhe. Comerás do fruto das tuas mãos. Mas Deuteronômio 28 diz que tudo que as tuas mãos tocar será abençoado. Trabalhe. Amém? Trabalhe. Deus disse a Abraão: vai para o lugar aonde eu vou te mandar. Abraão não sabia onde era. Esses dias atrás eu vi o lugar aonde Deus mandou Abraão. Irmãos, eu acho que eu e você não teríamos coragem de ir para lá. Mas lá naquele lugar deserto, onde não tinha uma planta, não tinha nada, diz a Bíblia que Abraão prosperou, cresceu, se tornou rico e se tornou pai de multidões. Amém? Não é o lugar que vai fazer você prosperar, é a bênção de Deus que está na tua vida que vai fazer você prosperar. Isso é um segredo de Deus para a nossa vida. Mas Deus diz que você tem que trabalhar. Provérbios diz assim: vai aprender com a formiguinha, ô preguiçoso. O teu sucesso depende do teu trabalho. Amém? Então a gente aprende aqui, diz que eles chegaram na beira do Jordão e começaram a trabalhar. Jesus disse assim: eu trabalho e meu Pai também trabalha. Isso é um rema na nossa vida, irmãos. Deus vai abençoar o teu trabalho. Nunca tome o teu trabalho como um fardo pesado. Nunca tome aquilo que você tem que fazer como um fardo pesado. O Senhor quer que você saiba que o que Ele tem para você é muito maior do que aquilo que você passa aqui. O teu sofrimento aqui nem se compara com a glória que você vai ter lá no céu, amém? Nem se compara. Quarto rema que Deus nos ensina aqui. Deus fala sobre pedir emprestado. Porque escuta, um dos discípulos de Eliseu estava cortando uma madeira com um machado. Sabe quanto custava um machado naquela época? Um machado naquela época, mais ou menos era o valor do trabalho de um trabalhador comum durante um ano. Então seria hoje algo em torno de 12 mil reais, algo considerável. Por isso que quando ele estava cortando,
De repente o machado caiu na água, ele gritou: ai meu Senhor, o machado caiu. E ainda ele diz assim: era emprestado. Era emprestado. Sabe o que a Bíblia fala sobre a gente pegar coisas emprestadas? Primeiro que a Bíblia diz assim: você nunca pegará emprestado, mas emprestará a muitos. Diz ou não diz? É uma promessa de Deus. E a Bíblia diz assim que você vai emprestar a muitas pessoas. Era o que diz. Só que para nós que somos cristãos, eu vou ensinar algo para você. Quando você emprestar alguma coisa, e você pode emprestar porque você é cristão, e a Bíblia diz que você vai emprestar. Quando você emprestar, considere dado, porque a Bíblia diz, Salmo 37, diz assim: que o justo empresta, mas o ímpio toma emprestado e nunca paga. Então o que eu tenho que fazer? Se eu emprestar, considero dado. Se me devolveu, devolveu. Se não devolveu, meu coração está liberado. Aquele moço, quando a ferramenta cai na água, ele fica desesperado. Ele diz: ai meu Senhor, e agora? Quanto tempo vou ter que pagar por essa ferramenta que nem minha não é emprestada? Hoje o machado é barato. Mas você lembra de alguma vez que você pegou alguma coisa emprestada e você entrou numa encrenca? Lembra? Eu lembro. Já aconteceu comigo. De eu pegar uma ferramenta emprestada e a ferramenta quebrar na minha mão. E eu fui lá, tive que comprar uma nova. Está aqui, porque a tua eu quebrei. Já aconteceu isso com você? Um dia eu emprestei uma ferramenta para o irmão. Vou contar porque ele não está aqui, foi embora. Está em outra cidade, então posso contar. Prestei a ferramenta para o irmão. Aí de tarde o irmão me ligou, falou assim: pastor, onde é que o senhor comprou essa tua parafusadeira? Eu falei assim: gostou tanto que quer saber aonde é para comprar outra também para ele, né? Aí eu falei: ô irmão, comprei, até ensinei, ó, você entra lá naquele lugar, lá no Paraguai, naquela loja, é muito boa, você pode comprar, é barato, é tanto dólar. Por quê? Não, é que a tua quebrou. Eu estava parafusando e quebrou. E agora, pastor? Eu falei: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, nem se preocupe, eu te abençoo, fica tranquilo. Não, mas eu vou lá comprar outra, pastor. Eu falei: não precisa, não precisa, estou dando para você, Deus te abençoe, fica tranquilo, da minha parte está bem, porque nós somos uma geração de abençoadores, amém? Diga para o seu irmão: você é um abençoador. Diga: você não é um encrenqueiro, você é um abençoador. Quinto rema que a gente vê aqui na palavra. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Amadureça na tua visão de você mesmo. Amadureça a tua visão de você mesmo. Como é que você se vê? Como é que você se vê, irmão? Como é que você se vê? Sabia que muitas vezes a impressão que você tem de você mesmo está errada? Sabia? Há pessoas que dizem assim: eu sou muito chato, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Aí você diz para alguém, ela fala assim: não, você não é assim. Não, eu sou, porque eu vejo que eu sou assim. Não, você não é assim, estou te falando que você não é assim. Mas muitas vezes tem gente que fala assim: eu sou legal, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa, olha, eu sou demais, eu sou. Aí você diz assim para ele: não, você não é nada disso não. Não, mas eu sei que eu sou assim. Não, você não é. A visão que você tem de você mesmo é igual um espelho que você torceu a sua imagem. Não é. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que a gente precisa ter uma visão clara de quem a gente é. Sabe o que aconteceu? Escute. Eliseu perguntou assim: aonde caiu o machado? E ele disse assim: caiu aqui. O mínimo que ele tinha que saber é onde tinha caído o machado. Sabe, irmãos, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você.
A gente é tão maduro quando a gente sabe onde a gente caiu, aonde a gente errou, aonde a gente falhou. Sabe que quando a gente sabe aonde a gente caiu, aonde a gente errou, aonde a gente falhou, é sinal de que nós somos maduros e nós temos a visão certa de quem nós somos. Aquele moço disse assim: caiu aqui. Eliseu disse: foi aqui que caiu? Foi aqui que caiu. Então estende a mão e pega ele. Quando você sabe aonde você erra, e você pede perdão, ou você corrige os seus erros, é sinal de que você amadureceu, de que Deus trabalhou na tua vida. Isso é uma revelação de Deus para mim e para você. Você quer que as coisas de Deus caminhem bem na sua vida? Escute. Você quer que as coisas de Deus caminhem bem na sua vida? Sabe por que as coisas de Deus às vezes não estão melhores na tua vida? Porque às vezes você não sabe aonde você errou. Você não vê aonde você errou. Se você tiver uma visão amadurecida de Deus, se você tiver um amadurecimento espiritual, e saber aonde você errou, e toda vez que você errar, você se arrepender, cada dia mais, você vai crescer diante do Senhor. Cada dia mais, Deus vai te abençoar. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Sabe por que nós temos a Bíblia? Sabe por que Deus nos deixou a Bíblia? Porque cada vez que nós lemos a Bíblia, nós erramos menos. O Senhor nos deixa a Bíblia para nós sermos ensinados. E quando nós lemos com desejo de aprender, Deus revela para nós coisas que antes a gente não via. E aí a gente vai crescendo na fé. A gente vai aprendendo a lidar com as coisas, a lidar com as situações. A gente não se desespera. Nós não somos como aquelas pessoas que quando vem a tempestade chegando, começam a gritar: vamos morrer, vamos afundar. Não, nós somos daqueles que ficamos tranquilos, porque sabemos que a tempestade está vindo, mas Jesus está com a gente. Amém?